Olá, meus amigos, meus amados, é um prazer estar aqui de volta com você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja que hora que for, eu tenho certeza que a vitória de Deus alcançará você. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente. E sem mais no momento, você pode já ativar o sininho aí e mandar esse vídeo para muita gente. Comece a bombardear os seus amigos, seus vizinhos, os seus parentes com essa palavra que nós vamos meditar hoje sobre a preparação espiritual. Isso é uma coisa tremenda e eu gostaria até que você prestasse bastante atenção. Provavelmente esteja acontecendo com você. Porque quem nessa vida não passa uma luta, que não passa uma tribulação, quem nessa vida que não passa por umas peripécias da vida, né? Essas batalhas que nós travamos na família, com a família, e com vizinhos, com pessoas amigas nossas, sempre nós travamos essas batalhas. E isso faz parte da nossa vida. Mas o que eu queria meditar com você é por que nós fracassamos muitas vezes nessas batalhas, por que nós não conseguimos vencê-las. Existe uma razão pela qual a vida ou Deus permite que a gente fracasse nessas lutas, ou seja, nós almejamos a vitória e nós não alcançamos esta vitória tão almejada. E tudo isso tem um porquê. E a gente vai meditar nisso aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, que fala sobre a tentação de Jesus. A perturbação que Jesus teve quando ele passou 40 dias e 40 noites lá no monte, orando ao Senhor e jejuando, buscando a presença de Deus. E Satanás foi tentá-lo. O diabo apareceu lá no monte e foi procurar tentar o Senhor Jesus. E agora essa batalha tem um porquê. E o porquê diz o seguinte: por que Jesus saiu vitorioso nessa batalha contra Satanás? O diabo usou a Bíblia, usou textos da Bíblia para tentar provocar o Senhor, e Jesus, para derrotá-lo, usou também a própria palavra para derrotá-lo. Então a gente fica pensando, por que Jesus venceu? Qual foi o segredo de Jesus ter vencido o diabo ali no monte da tribulação, da perturbação, no monte da tentação, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Quando o tentador se aproximou de Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em primeiro lugar, Satanás apareceu para Jesus. Olha só, o texto diz assim: depois de Jesus ter jejuado 40 dias, depois dele ter jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Depois que Jesus passou 40 dias no monte, em oração e jejum, foi que o demônio apareceu para atormentá-lo. Mas Jesus já tinha passado os 40 dias em oração, ele já tinha passado 40 dias em jejum. Ou seja, ele estava antecipando a sua vida espiritual. Porque ele já sabia que vinha uma batalha para que ele travasse ali, e como Jesus estava na carne, ou seja, como ele estava, assim como eu e você, pessoalmente, ele abdicou-se da sua glória, de todo o seu poder lá em cima, e deixou tudo lá. Ele desceu em forma corpórea de homem, assim como nós, sujeito à fome, à sede, cansaço, vontade de dormir, precisando de orar. Ele dependia do seu momento de oração, ele dependia de tudo, assim como eu e você. Então, como Jesus veio nessa forma humana, ele teve que enfrentar o diabo ali no deserto. Mas antes dele enfrentar o diabo no deserto, ele passou 40 dias e 40 noites em oração. Ou seja,
se preparando com antecipação para aquela batalha. Meu amado, aí está o segredo de Jesus. Ele antecipou a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor. Ele antecipou, ele se preparou com antecipação para depois enfrentar as batalhas da vida como ser humano. E esse é um problema que muitas vezes nós não prestamos muita atenção nisso. Quando nós estamos na luta é que nós vamos buscar oração, que nós vamos pedir oração, que nós vamos pedir ajuda, que nós vamos querer jejuar. Quando a coisa já está completamente já da pá virada, é aí que a gente então vai buscar ajuda ao Senhor. E as coisas com Deus não é assim. A Bíblia fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Por que em primeiro lugar? Irmãos, quando nós antecipamos a nossa vida, a nossa preparação espiritual, nós temos força para vencer o pecado, nós temos força para vencer com a maior facilidade o desânimo, nós temos força para vencer o fracasso, nós temos forças para vencer todas as lutas da vida. Mas primeiro nós temos que antecipar a nossa vida espiritual. Ou seja, nós temos que passar o nosso período com Deus. Assim como Jesus passou, como ele foi o exemplo para mim e também para você, então nós temos que fazer isso. Porque se nós não fizermos, nós vamos fracassar. E nós fracassamos quando nós não nos preparamos. Nós não temos aquele período de oração, nós não temos aquele período de comunhão, aquele período de jejum, aquela oração sistemática. Ou seja, nós temos que orar sistematicamente todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós precisamos orar, não é só quando a gente está enfrentando luta que a gente vai orar. Nós temos que ter aquele período de oração. Você tem que marcar uma hora aí no seu relógio, dentro das suas atividades, porque você também não é 24 horas ocupado, porque você tem um período em que você vai ter que parar. Então, nesse período que você para, tira um momento para você ficar com Deus, tira um momento para você ficar com o Senhor, para você sistematicamente buscá-lo em oração, ter o seu período de oração, ter o seu período de gastar aquele tempo com o Senhor, porque nós passamos muito tempo no celular, nós passamos muito tempo diante da televisão, assistindo filme, novela, coisas que não nos edificam, coisas que não trazem nenhum benefício para nós, e nós gastamos muito tempo nas redes sociais, e nós gastamos muito pouco tempo na presença de Deus. E quando a luta vem, qual é o resultado? Fracasso. Quando a batalha vem, quando nós temos que enfrentar as lutas, quando nós temos que enfrentar um parente enfermo em casa, aí a gente entra em pânico, a gente entra em desespero e começa a usar textos da Bíblia para poder justificar a nossa fé, entre aspas, né? A nossa crença no Senhor, a nossa esperança no Senhor. E Deus não é bobo, Ele sabe muito bem que você não passou um período com Ele, então Ele não teve como preparar você, Deus não teve como orientar você, não teve como te mostrar as suas coisas escondidas, ocultas, que só pertencem àqueles que buscam o Senhor. Então essas revelações, essas mensagens de Deus oculta, e que Ele precisa revelar para os seus filhos, o derramar do seu Espírito para te fortalecer, para trazer para você mais fé, mais coragem, mais credibilidade. Você fica fora de tudo isso e você fica à mercê das batalhas. É por isso que você fica desesperado. É por isso que você perde a sua fé, que você se enfraquece, porque você não se preparou e não se prepara para enfrentar as batalhas. Toda vez que nós fazemos isso, sinal, resultado é a gente fracassar. Mas quando nós fazemos como Jesus fez, nós anteciparmos a nossa vida de oração, nós anteciparmos a nossa vida espiritual, nós começarmos a depositar, fazer depósito de bênçãos em nossas vidas. Quando a luta vem, nós não temos forças para orar, não temos força para jejuar, não temos força para ir à igreja. E tudo aquilo que nós tínhamos que fazer e que nós temos que fazer, ir à igreja, ler a palavra, orar, jejuar, se consagrar, nós deixamos tudo isso de lado e começamos então a ficar frustrados. Por que Deus não me deu vitória? Por que Deus não me deu isso? Por que Deus não me deu aquilo? Agora a pergunta é, por que você não fez a sua parte? Buscar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto Ele está perto. Nós estamos no período em que nós podemos invocá-lo, porque Ele está perto. Mas Ele não vai fazer nada por você se você não der o primeiro passo.
Aquilo que depende de você, o Senhor não move uma palha. Mas aquilo que depende dele, ele move céus e terra para te abençoar, para me abençoar e para abençoar todos nós. Mas primeiro eu tenho que dar o meu passo. Jesus foi assim. Depois que Jesus, antes de Jesus passar antes dele entrar naquele período de oração, Satanás não tinha chance de chegar perto dele. Mas quando ele entrou em oração, quando ele entrou em convicção, em comunhão com Deus, ele se fortaleceu, ele enrijeceu todo o seu sistema espiritual, nervoso, o seu sistema nervoso espiritual, ele se encheu do Espírito Santo, ele transbordou do Espírito Santo, porque ele passou muito tempo na presença do Senhor, e Deus então fortaleceu para aquele momento, deu a ele a sabedoria, a palavra da sabedoria, a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque Satanás estava usando a palavra para tentá-lo, e ele então contra-atacou e saiu vitorioso diante de Lúcifer. Meu amado, 40 dias de jejum e oração, 40 dias de isolamento. Quando fala de isolamento, você precisa ter um período em que você, quando vai para a igreja, é uma coisa. Mas quando você está no seu quarto de oração, no seu momento de oração, você precisa ter o seu momento de solidão com Deus. A Bíblia nos ensina isso. Os grandes profetas, eles foram grandemente usados por Deus, tiveram revelações maravilhosas de Deus, porque eles saíram do meio da multidão, se isolaram com Deus, não para ficar em depressão, nada disso. Quando se fala isolar, é aquele período que é só você e Deus, só Deus e você. Sem celular, sem televisão, sem telefone, sem esposo, sem esposa, sem marido, sem filho. É você e Deus. É aquele período, ou de madrugada ou de manhã, quando você sabe que você está sós e que você pode verdadeiramente buscar a presença de Deus. Então esse é o seu momento de você buscar o Senhor antes que a batalha venha. Porque quando a luta vier, você está forte. Você está corajoso, você está firme. Aí as pessoas dizem, nossa, como é que você conseguiu vencer tudo isso? Aí você vai dizer, foi Deus que me ajudou. Mas por quê? Antes você teve o seu momento com Deus. Jesus, ele passou 40 dias de santificação, passou 40 dias de louvor ao Senhor, em adoração a Deus ali no deserto. Não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Só tinha ele e o deserto. E de repente, quando ele estava terminando o seu período de jejum e oração, quando ele acabou, passou aquele período, aí Satanás vem tentá-lo. As 3 maiores tentações: a fama, o dinheiro e o sexo. São as 3 maiores tentações da vida de um ser humano. Ou você cai no dinheiro, ou você cai na fama, ou você cai na gandaia. Muitas pessoas às vezes não podem ver uma mulher, não podem ver um rabo de saia, outros não podem ver um rabo de calça, né? Outros não podem ver um holofote, outros não podem ver dinheiro que se corrompe, se vende, né? A prostituição é o quê? É a ganância pelo dinheiro, a corrupção, né? O poder. Então todo ser humano enfrenta essas 3 tentações: a fama, o poder e o sexo. E Jesus foi tentado em todos os 3 e venceu todos os 3, porque antes ele buscou o Senhor. Antes ele teve comunhão com Deus. Antes ele comungou com o Senhor. E Deus o fortaleceu para aquele momento. E isto também precisa acontecer comigo e com você. Qual é o período que você pode estar a sós? Que a tua família está toda dormindo, tranquila, ou ninguém está em casa, só você e Deus. Tranca a porta, entra no teu quarto, abre o coração, fala com Deus, solta tudo aquilo que você precisa soltar, fala tudo aquilo que você precisa falar, desabafa. Mas Deus sabe tudo que eu passo. Ele sabe, mas você precisa se esvaziar, porque essa coisa está muito cheia dentro de você. Não adianta você brigar com o Y, com o Z, com o fulano, ciclano, não adianta. Solta tudo isso, tudo que está dentro de você. Fala com Deus, ele é o seu melhor terapeuta, ele é o seu melhor psicólogo, ele é o seu maior psiquiatra, ele é o seu maior psicotudo. Ele vai entender tudo que você está passando e vai ajudar você. Tá bom? Então, amado, meditamos aí nesse período das tentações de Jesus. E você pode ter certeza que a antecipação
na vida espiritual é que vai te trazer vitória para a batalha que você está travando. Mas já que a luta veio e você não se preparou, agora pede ajuda ao Senhor para você vencer. Tudo isso em nome de Jesus. Deus não é covarde, Ele não vai te abandonar. Ainda que você fez a coisa tudo errado, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar aí com você nessa luta. Não vai te tirar da luta porque você precisa dela. Porque existem áreas da sua vida que precisa ser fortalecida. Amém? Fique com Deus até no próximo vídeo, quando a gente vai dar sequência nas nossas meditações na palavra do Senhor. Sempre estamos aprendendo alguma coisa. Que Deus te ajude. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.